Fala pessoal, tudo bem? Hoje, conforme prometido, eu trouxe aqui um comparativo entre o MacBook Pro M1 Pro e o MacBook Air M2. Nos últimos 6 meses, mais ou menos, eu utilizei esses dois computadores em conjunto. E eu posso falar com experiência própria sobre o que cada um tem de melhor para oferecer. Quando eu fui comprar o MacBook Air M2, eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube, perguntei para outras pessoas, e muitas pessoas acabaram me falando que era um pouco loucura comprar ele para edição de vídeo. Só que quando eu vim aqui pro YouTube, eu comecei a avaliar e ver algumas pessoas que usavam ele no dia a dia, eu comecei a perceber que não era assim tão impossível utilizar ele. E aí eu comecei a colocar na ponta do lápis o custo-benefício. Então, esse comparativo, obviamente, ele vai considerar o valor, mas se você está pensando em alguma coisa custo-benefício, eu acho que você precisa analisar o MacBook Air M2, não só o M2, mas eu acredito que o M3 e o M4 também. E além deles serem chips mais novos, o próprio M2 já traz algumas opções com 16 GB de RAM, por exemplo. Então eu acredito que tudo isso é avaliável e você precisa colocar na ponta do lápis para o que você precisa. E é claro que quando você vai do M2, esse aqui tem 8 GB de RAM, você vai para uma versão de 16 de RAM, obviamente o preço sobe. Você sabe que quando o preço sobe na Apple, ele não sobe pouco, ele sobe bastante até. Então, se você for considerar pegar um Air M2, M3, M4, enfim, com 16 GB de RAM, vale a pena analisar bem o valor para ver se não chega perto de um M1 Pro, por exemplo. Que aí talvez vale mais a pena o Pro, dependendo do seu uso. Então agora eu vou trazer a minha experiência, o que eu passei com esses dois computadores. O M1 Pro é uma máquina de performance, sem dúvida nenhuma. Ele é feito para trabalho e trabalho pesado. Nele aqui eu uso After Effects, Premiere Pro, tudo que você imagina sobre trabalho, renderização de vídeo, até 3D a gente já tentou usar nele. Então ele funciona muito bem para isso. Só que ele esquenta um pouco, mas ele tem sistema de refrigeração, mas ainda assim ele funciona bem na maioria dos casos. Eu tive somente um problema, como eu falei lá na avaliação dele, você pode conferir aqui no canal, que foi em um projeto específico, mas eu tinha, sei lá, acho que umas 8 camadas só defeito. Então era um vídeo em 4K, pesadíssimo, e eu entendo ele não ter aguentado o tranco. Mas, para a maioria dos usos do meu dia a dia, ele funciona muito bem. O Air M2, ele já é um pouco mais limitado, obviamente, mas ele funciona muito bem para um MacBook Air. Eu consigo rodar nele timeline em 4K, eu já consegui editar um documentário nele. Para mim, o grande X da questão do Air são 2 pontos. A memória RAM de 8 GB para o After Effects, isso pega um pouco dependendo do que você vai fazer. E além da memória RAM, a questão da exportação com ele. A exportação com o MacBook Air M2 certamente é muito mais demorada que no M1 Pro. E na verdade eu acho que ela é mais demorada do que qualquer MacBook Pro. Só que eu tenho um ponto que eu vi no YouTube e me fez mudar minha mentalidade um pouco quando eu penso nesse carinha aqui. Vamos dizer, por exemplo, que você tem um projeto que você precisa exportar, como foi o meu caso ontem à noite. Aqui no M1 Pro, ele exportaria, sei lá, em 10 minutos. No Air, ele demorou 50 minutos, então foi 5 vezes mais demorado para o mesmo projeto. Eu exportei os dois para fazer um teste ontem. Então, se você começar a considerar, por exemplo, que ele vai demorar muito mais para exportar, ele vai exigir de você uma programação. O que eu digo com isso? Se você tem um projeto que você precisa exportar para mandar para o cliente, você não vai ter o que fazer. Você vai ter que parar, exportar e deixar ele fazendo. Você não pode nem usar ele durante a exportação. No M1 Pro, você pode exportar e usar ele para algumas outras coisas, tranquilamente. Mas quando a gente vem para o M2 Air, você precisa deixar ele exportar. Ele vai esquentar um pouco e ele vai ficar só exportando. Se você tentar abrir outra coisa por conta da RAM, ele não vai nem funcionar. Esse é um ponto. Esse é o ponto chave do M2 Air. Por que para mim não foi um problema? Porque eu me programo. Se eu preciso exportar um material, eu vou deixar ele exportando enquanto eu tenho outra coisa para fazer. Se eu preciso tomar um banho, se eu preciso cozinhar, se eu preciso, sei lá, fazer qualquer outra coisa, se eu preciso sair no mercado, eu deixo ele exportando e vou fazer isso. No dia a dia, eu acredito que isso possa ser um empecilho dependendo do tipo de trabalho que você faz. Mas eu ainda vejo que dá para se programar. Uma vez um projeto maior que eu tinha para trabalhar com ele, eu fiz a questão, por exemplo, de deixar exportando à noite. E funcionou, deu boa, não teve nenhum problema. Então, eu acho que a principal diferença que eu notei nesses dias, nesses meses de uso, foi a exportação. Esse é o principal ponto. Porque enquanto você exporta muito rápido no M1 Pro, no M2 você vai precisar ter um pouco mais de paciência. Agora falando um pouco sobre o After Effects. Aqui no M1 Pro, tudo rodou tranquilamente. Obviamente, eu acho que nenhum computador comum, de preços comuns, digamos assim, que é o caso do M1 Pro, vai aguentar projetos gigantes sem dar pelo menos uma engasgada. Eu acho que isso você vai precisar se acostumar em qualquer computador, Mac ou Windows.
Mas ele funcionou muito bem, eu fiz projetos de motion pesados nele e funcionou tranquilo. No M2 Air, por incrível que pareça, com um HUD 8 GB, eu consegui fazer motion também. Consegui executar projetos de motion relativamente grandes, assim, não eram projetos gigantes como eu trabalhei no M1 Pro, mas ele tanca, ele faz certinho. Você só vai ter que fechar algumas abas, dar um jeitinho ali. Então eu acho que se eu pudesse pontuar as principais diferenças, seria a questão da performance, né, que dá um pouco de diferença, principalmente na exportação. Em outros momentos, você vai sentir que o M2 Air ele dá umas engasgadas um pouco a mais que o M1 Pro, mas para mim não foi nada que me incomodasse, até porque ele custa muito menos, então funcionou bem. A questão da exportação sempre vai dar uma diferença absurda de tempo entre um e outro. Você vai precisar se programar se você for pegar o M2 Air. Esses dois computadores esquentam muito, esses dois chips esquentam pra caramba. A diferença está no seguinte, o M1 Pro tem um sistema de refrigeração, o M2 Air não tem. Então aqui no M2 Air é uma refrigeração passiva. O que isso significa? Não tem ventoinha. A própria carcaça vai dissipar o calor. Então, uma dica que eu posso dar para você se você pegar o M2 Air é comprar junto uma base de refrigeração. Aquelas bases que você coloca embaixo, assim, que você coloca no USB, tem as ventoinhas, ele vai ajudar muito a refrigerar o computador. Isso aumenta muito o desempenho. Só que aí você vai me falar, mas eu quero usar o M2 Air para ser portátil. Aí é complicado, você vai precisar mesmo ou esperar ele esfriar e fazer outras coisas, ou aí você vai precisar pular para o M1 Pro mesmo, sem nenhuma outra dificuldade. Afinal, depois de tanto tempo de uso, qual dos dois eu prefiro, o que eu acho melhor? Obviamente o M1 Pro é melhor, sem dúvida nenhuma, mas ele custa muito mais caro. O M2 Air está saindo na faixa hoje dos 7 mil, mais ou menos, 7,5, dependendo do lugar que você vai comprar. O M1 Pro não tem mais novo para você achar nas lojas, vai achar só a partir do M2 Pro. Mais um seminovo do M1 Pro, eu acredito que no Brasil você vai encontrar esse computador aí por volta aí dos 12 a 13 mil reais, dependendo de como você encontrar em bom estado. Então quando a gente coloca na balança essa diferença de valor, você vai precisar considerar para o que você vai utilizar. Se você vai trabalhar todo dia, precisa entregar muito projeto para cliente e tudo mais, eu forçaria você a pegar um M1 Pro ou até um M2 Pro por ser um computador mais novo. Mas quando você trabalha com coisas que você não tem tanta demanda urgente, você consegue se adaptar, consegue entregar de formas diferentes, o M2 Air vai te satisfazer, mas com limitações. Eu acho que ele funciona se você tiver com um orçamento mais limitado. Se você tiver com um orçamento mais apertado, precisa começar ainda com um computador da Apple, aí ele vale a pena mesmo para você entrar no mundo Apple, conhecer como funciona, fazer dinheiro e aí migrar para a linha Pro depois. Faz total sentido. Uma outra diferença que eu notei também é que aqui no estúdio, por exemplo, o Richard, que trabalha comigo, ele tem um MacBook Pro da linha Intel lá atrás. E ele usou o Air M2 um dia para exportar e para trabalhar. E ele falou que funcionou um pouco melhor que a linha Pro antiga dele. Então, esse é um ponto importante. Se você está na dúvida, por questão de valor, entre o MacBook usado, Pro, antigo, e o M2 Air mais novo, o M2 Air mais novo vai ser melhor. Então, por mais que o dele tem 16 de RAM, esse aqui tem 8 de RAM e pelas nossas análises, funcionou melhor. Então, você precisa colocar tudo na ponta do lápis. Você precisa ver para o que você vai utilizar, você precisa pensar e ter um senso crítico de analisar por que cada um vai ser melhor ou não. Mas eu acredito que seja isso, as diferenças que eu notei desses dois computadores nesses meses. Mas se você tem interesse em análise mais técnica desses dois computadores, eu também fiz o review individual de cada um deles aqui no canal do YouTube. Você pode estar procurando aqui no canal e assistindo e tirando suas próprias conclusões. Então, se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixa o like. E mais uma coisa, se você tem um desses computadores e quer compartilhar sua experiência, ou se você não tem, está pensando em comprar, quer saber sobre outras pessoas, como é o uso delas sobre alguma coisa específica, comenta aqui. Eu vou ver os comentários, outras pessoas podem te ajudar, para a gente te ajudar e você também ajudar outras pessoas a descobrirem se esses computadores fazem sentido ou talvez até uma outra linha da Apple possa fazer sentido para o seu trabalho. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.